Que bom vê-los aqui novamente, firmes e fortes aqui, para ouvirmos mais um pouquinho da nossa semana de oração. Ontem nós ouvimos sobre o verão. Hoje, se você pudesse colocar para mim lá as curiosidades, aí de som. Então, faz um aqui quando eles colocarem. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o inverno, ou sobre o outono. Só que antes de nós entrarmos no outono, eu achei muito interessante essa notícia que saiu. Os casamentos estão durando cada vez menos no Brasil. A maioria dos casais, 56,5%, está se divorciando antes de completar 15 anos de união. Aponta as estatísticas do Registro Civil de 2011, divulgadas pelo IBGE. Hoje eu estava lendo uma reportagem que dizia o seguinte, aquilo que nós já sabemos, que separação é mais fácil do que o casamento. Porque o casamento você tem que entrar pelo menos com 30 dias fazendo pedido para você poder lá casar. Se você não tem filhos menores, um casamento sem filhos, ou filhos pequenos, ou se você não tiver uma pessoa que tenha algum problema ali na família, você consegue se divorciar em apenas um dia. Vejam como está fácil pedir o divórcio. Como estamos dando pouco valor para o casamento. Não completam uma década, não completam 10 anos de casamento, 41,6% dessas pessoas que foram dos casamentos registrados. Mais elevado entre os casamentos que tinham entre 5 e 9 anos de duração. Esse não é 20,8% do total. Então, só para vocês entenderem, não completam 10 anos, 41%. Não completam ou ficam entre 5 a 9 anos, 20,8%. E o grupo que mais chama atenção é o grupo do verão. É o que esteve junto pelo período de 1 a 4 anos. Na última década, o percentual dos divórcios entre eles do mais que dobrou. Passou de 8,5 em 2001 para 19 em 2011. Então, hoje em dia, casais com apenas 1 ano, ou com nem 4 anos de relacionamento, já estão pedindo divórcio. Os que nem chegaram a completar 1 ano de casados e que antes não constavam entre as dissoluções, agora já representam 1,8% desse total. Então vocês veem que antes, casamentos que não constavam 1 ano, gente, 1 ano de casado, não deu nem para curtir a lua de mel, já estão pedindo o divórcio. Próximo slide. Não, anterior. Aí. Os motivos que levam essas pessoas a pedirem, então, a se separarem, não necessariamente nessa ordem, são traição, ciúmes, dinheiro, dívidas. Está entre eles. Casamento com dívida é casamento aí para infelicidade. E hoje em dia se casa com dívida, porque tem aquelas festas maravilhosas, né? Nada contra as festas, mas às vezes nós damos prioridade para as coisas erradas no relacionamento. E até no tanto genérico quanto válido, a incompatibilidade de gêneros são as razões de sempre mais atualizadas, né? E a maior facilidade para obter o divórcio. Então isso saiu na Folha de São Paulo, dia 3/7/2011, porque esse índice saiu em 2012, esse índice saiu em 2011. Esse alarme todo foi porque não tinha dados tão altos desde 1984. Então vocês veem como aumentou aí o número de divórcios. E como preservar o relacionamento, então? Porque aqui a gente não quer falar da separação, mas queremos falar então da união. Esse é o propósito. Primeira coisa, colocar Deus em primeiro lugar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar no relacionamento, já é sinônimo de sucesso. Segundo, se traição leva ao divórcio, fidelidade leva à união. Precisamos ser fiéis. Terceiro, confiança. Não adianta você casar e não confiar. Você tem que confiar na pessoa que está ao seu lado. E já que o dinheiro leva ao divórcio, a economia auxilia no casamento. É
para sinônimo de sucesso. Como hoje, então, nós vamos falar um pouquinho do outono e vamos aprender um pouquinho sobre essa estação, eu vou convidar o pastor William para então estar dirigindo para nós. Então, meus queridos, vocês veem que hoje em dia é assim, né? Se fala em casamento, se pensa em festa, não se pensa em outras coisas. Isso é fato, isso é estatística, porque quando se fala em casamento, as pessoas não necessariamente estão pensando na eternidade, não necessariamente estão pensando na presença de Deus, mas quando se fala em casamento, o dia especificamente, se pensa em festa. Como a Vanessa disse, nada contra, tudo bem. Mas nós não podemos perder qual é a base, a rocha sólida para o casamento, que é Cristo Jesus. E é nesse assunto que nós estamos trazendo. As nossas emoções, elas podem ser representadas pelas estações do ano. Então, o verão é aquela primeira fase que representa, né, a paixão, as emoções. E nesse mesmo artigo nós estávamos lendo, olha que interessante. Em 2011 houveram 361 mil divórcios. Só que isso é um número muito alto, 361 mil é muito alto mesmo. Só que casamento nós tivemos 1 milhão e tralalá, mais de 1 milhão de casamentos. Mas não quer dizer que são pessoas que estão tendo o primeiro matrimônio, o primeiro relacionamento. Quer dizer que são pessoas que querem continuamente estar vivendo o quê? O verão. Então, a partir do momento que acaba aquele primeiro amor, aquela paixão, e que as coisas vão chegando mais na racionalidade, eles querem continuar vivendo o verão. Aí eles se separam e casam com o outro e outro. Vocês sabem aí de pessoas que estão na mídia e já casaram aí bem mais de 10 vezes, né, alguns deles. Mas esse não é o propósito de Deus. É por isso que eu gostaria de convidá-los a curvar a fronte, assentados como nós estamos, para falarmos com nosso bom Deus. Senhor, neste momento nós vamos estar meditando sobre o outono nos relacionamentos, que possamos estar dispostos a aprender de Ti e ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração nesse momento. Isso lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, enquanto o verão está para a paixão, os primeiros anos do casamento, o outono está para a maturidade. Como o verão tem os seus pontos altos e bons, que é exatamente a paciência, a alegria e assim por diante, existem seus pontos ruins, porque é no verão, quando tudo é aceitável, que muitas vezes não se tem um diálogo mais coerente, um diálogo mais realista dos fatos. Na paixão tudo é colorido. E o outono é quando passa essa fase e nós entramos numa fase mais racional. E não é ruim vivermos uma fase racional. Como também não é bom termos só racionalidade no relacionamento. Precisamos de ter o quê? O equilíbrio. Então entendam bem que se o verão é uma fase interessante, pois representa paixão, o outono também não é ruim. Porque o outono até certo ponto simboliza, representa o equilíbrio. O equilíbrio entre a emoção e a razão. Por conta que no verão a emoção predomina sobre a razão. Então, para que nós possamos entender o quanto a razão é bom, para que no momento de decisões possamos estar tomando as decisões certas, eu gostaria de estar lendo um versículo bíblico que fala exatamente sobre sabedoria, sobre essa tomada de decisões. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante. Carta de Tiago, capítulo 1. E nos diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que dá a todos, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhes-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Meus queridos, algumas coisas interessantes. A primeira delas é a seguinte: se nós pedimos sabedoria a Deus, Ele concede sim ou não? Concede. Ele concede sabedoria só para alguns? Não, Ele concede para todos. E Ele pede alguma coisa em troca? Não, Ele dá liberalmente. A grande dificuldade é que nós nos esquecemos de pedir sabedoria a Deus para aquilo que nós precisamos.
E se existe algo que necessita de muita sabedoria, é para o relacionamento, é para o casamento. E o outono é exatamente isso, esse momento racional de tomada de decisões, de equilibrar aquela emoção que estava muito aflorada no começo. Então as coisas começam a mudar. Pode passar para nós. Então sobre o outono, pode passar. Os pontos positivos é que normalmente é detectado um problema e sua solução é rápida para os casais que desejam. Ou seja, como é uma fase da racionalidade, o verão passou e a paixão passou, quando se detecta um problema, as decisões são tomadas de forma mais sérias. Então o problema se resolve rapidamente, diferente de outras estações. No verão nem se detecta o problema. E no inverno nós vamos falar amanhã sobre as questões do inverno. Os casais que normalmente se encontram nessa estação são casais que estão juntos por médio ou longo período de tempo, ou seja, passou a maturidade, aqueles primeiros anos do casamento. Então isso é o outono. Para que a gente pode passar para nós, possamos visualizar, o grande problema é quando nós achamos que a vida deve continuar sempre no verão. É por isso de tanta separação e tanto novos casamentos, que as pessoas querem continuamente estar vivendo no verão. E por que as pessoas desejam viver sempre na paixão? É porque se considera assim, tudo que está acima da linha é bom, tudo que está abaixo da linha é ruim. Quando nós vemos uma linha assim no gráfico, a gente imagina que o que está abaixo é negativo e o que está acima é positivo. Aí que está o grande engano. Nós não devemos pensar dessa forma, porque se o verão tem os seus pontos ruins, às vezes também tem os seus pontos ruins. A mesma coisa com o verão, com o outono. O outono tem seus pontos ruins? Tem. Alguns pontos ruins do outono. Como se acabou a paixão, nós achamos que não precisamos mais nos cuidar. A Vanessa tem boas orientações sobre isso, depois eu vou até deixar ela falar. Mas é importante o casal estar se cuidando. É importante, porque se imaginarmos, agora já alcançamos a maturidade, acabou o verão, então agora eu posso ficar de qualquer jeito, não vou mais cuidar da aparência, não vou mais cuidar da saúde, não vou mais cuidar do relacionamento com a esposa, a gente não vai mais sair para passear, não vamos mais sair para jantar ou almoçar fora. Tudo isso vai desgastando o quê? Relacionamento. Essa é a parte ruim. Agora a parte boa, já que o outono está baseado na razão de forma mais equilibrada, é onde se tomam as decisões mais acertadas. É na maturidade do relacionamento que se decide muitas vezes ter um filho, comprar uma casa, estudar, arrumar um outro emprego. É nessa maturidade que as coisas são feitas mediante planejamento. O ruim do outono é quando nessa fase de racionalidade a gente toma as decisões sem fazer planejamento. Aí não é bom, porque sem planejamento nós nunca sabemos aonde nós iremos chegar. E se nós não sabemos onde nós iremos chegar, o casamento está correndo um sério risco. Então nós não devemos ver dessa forma, verão é bom, primavera é bom, outono é ruim, inverno é ruim. Não é dessa forma. Nós devemos ver de forma cíclica. Passa para nós, por favor, o próximo slide. Ou seja, as emoções, elas são cíclicas, porque nós temos momentos no verão, nós temos momentos no outono, no inverno e na primavera. E isso não é linear. Assim, eu passei pelo verão, agora nunca mais eu volto no verão. Não, sim, as pessoas voltam ao verão. Passei já pelo inverno, nunca mais vou passar pelo inverno. Não, o inverno pode voltar. Da mesma forma que o ano é cíclico. Nós estamos aqui no outono. Vai acabar o outono, vai começar o inverno. E o ano que vem, 2014, nós vamos ter outono e inverno novamente. A grande questão é que quando nós estamos preparados para as estações, nós sabemos como lidar com as dificuldades. Essa é a grande diferença. Quem não está preparado para as estações, ele enfrenta dificuldades. Vocês lembram da história da formiga e da cigarra? Conhecem a história? A formiga trabalhou e se preparou para o inverno. A cigarra só viveu no verão, né? Quando chegou a dificuldade, ela não soube como lidar com a situação. Então, essa é a grande importância de entendermos que nas emoções nós vivemos
essa fase cíclica. Nós passamos. E olha só que interessante, né? Os casais estarem talvez até passando por alguma dificuldade, mas eles esperarem, imaginarem, nosso verão está chegando, logo logo a gente vai passar pelo verão novamente. Aquele calor da paixão, isso é bom. Isso gera expectativa, isso gera cuidado, cultivo e assim por diante. Então isso é importante nós estarmos sabendo. Pode passar para nós, o Edson. Não está ok, já voltou para o inverno. Pode voltar um slide para nós, que o inverno nós vamos estar tratando amanhã. Então, meus queridos, algumas dicas para o outono. Não vivam só nas emoções. Estamos no outono, na fase racional, aproveite isso para se comunicar e se planejar. Chegou o outono, não ache que pelo fato de se ter tempo no casamento e maturidade, então agora nós vamos relaxar. Não. Se planeje para exercer, fazer algumas coisas no verão. Algumas coisas do verão devem estar contidas no outono. Até porque o outono tem exatamente esse equilíbrio, né? É no outono que nós temos o friozinho da noite e da manhã, mas durante o dia ninguém anda o quê? Com blusa, por conta do calor. Isso é importante nos relacionamentos. Só que isso não vai cair do céu. Na natureza até cai do céu. Mas nos relacionamentos nós precisamos planejar e executar, né? Tudo aquilo que aquece os relacionamentos. É levar um botão de flor, né, para a esposa, elas gostam disso. É a esposa preparar aquele prato que o esposo tanto gosta. E a esposa lavar o carro para o esposo para ele não gastar dinheiro naquela semana. Não é uma boa ideia? E é o esposo levar a esposa para almoçar fora de vez em quando, nem que seja para comer na área, né? Se tiver ruim a situação financeira, mas use a criatividade, coloque a mesa lá fora, né? Prepara o almoço ali, está comendo fora. Então a criatividade é essencial para que o outono possa pular no inverno, e esse é o ideal. Tá? Amanhã vocês vão entender que o inverno ele realmente tem as suas vantagens, mas o inverno não deve ser desejado por ninguém a nível de relacionamentos. Então, se estamos no outono, é importante passar do outono para a primavera, ou voltar para o verão. Mas isso envolve esse planejamento. Então, meus queridos, vamos nos preparar, porque ainda que venha o inverno, nós devemos estar totalmente preparados. Olha só que interessante, por que as folhas caem no outono? As folhas caem no outono exatamente porque no verão e na primavera, que pelo excesso de luz, elas fazem a fotossíntese. E esse processo de fotossíntese é o que manda energia para a árvore. E ela se mantém forte e pode produzir frutos e assim por diante. Mas por conta do período mais frio, onde a luz solar é menor, em alguns casos a luz solar não é suficiente para a fotossíntese da árvore, que as folhas agora, em vez de trazerem energia, elas começam a sugar energia. E é pelo fato disso que a árvore, para se preparar para o inverno, ela começa a soltar as folhas. Ou seja, é o momento que a árvore se prepara para a situação difícil. E assim deve ser conosco. Se o nosso relacionamento está mais gelado do que quente, nós precisamos ver o que é que está sugando as nossas energias, né? Nós estamos dando prioridade para que tem sugado toda a nossa potencialidade. E aquilo que está precisando de energia, isso nós acabamos não dedicando. Mas que Deus venha nos dar sabedoria para tirar do relacionamento tudo aquilo que Ele não colocou, e para que possamos colocar no relacionamento tudo aquilo que Deus deseja, que é amor, paciência, dedicação, tempo, e principalmente entendemos que o nosso lar deve ser um pedacinho do céu nessa terra, e tudo mais é periférico, tudo mais não é prioridade. A prioridade é o nosso lar, porque as demais coisas podem ser compradas, podem ser adquiridas, mas a felicidade do casamento não se compra com dinheiro, é mediante comunicação, é mediante relacionamento, é mediante o desejo de fazer o bem para o meu cônjuge, e o cônjuge vai desejar fazer o bem para mim também. Que Deus possa nos abençoar. Venhamos entender que o outono não é apenas o início do inverno, mas é uma estação de equilíbrio para que possamos nos preparar para tudo aquilo que precisamos nos preparar
para o decorrer da vida. Que Jesus possa nos abençoar. Antes de cantarmos o último hino, eu gostaria de passar para vocês o resultado do teste de ontem. Aqueles que fizeram o teste ontem viram que o teste tinha 4 colunas. Cada uma daquelas colunas representa uma estação do ano. Então a primeira coluna representa o inverno. Tá ok? A segunda coluna representa a primavera. A terceira coluna, o verão. E a última coluna, o outono. Então, se ali, naquele diálogo com o esposo, ao responder o teste, deu maior pontuação para a primeira coluna, porque o relacionamento está no inverno. Então, onde deu maior pontuação é que se está vivendo. Não podemos esquecer daquilo que eu disse. Não vai dar pontuação em uma coluna só. Vai dar pontuação talvez nas 4 colunas. Mas aquela coluna que deu maior número de pontos, essa é a predominância do relacionamento. A segunda, que deu maior número de pontos, é talvez a transição. Por exemplo, se deu maior número de pontos no inverno, mas a primavera também deu bastante pontos, está quase igual ao inverno, quer dizer, está passando do inverno para primavera, e assim sucessivamente, tá ok? E qual a importância desse teste? É exatamente para se ter consciência das emoções que nós estamos vivendo, porque é sabendo que nós estamos vivendo que nós podemos nos preparar para vivermos aquilo que Deus planeja para a nossa vida de casamento, para o nosso lar. Que Deus possa nos abençoar. Vamos cantar então o poder do amor?